Fala, primeiro ano da Escola Jardim do Éden. Então vamos lá para resolução da nossa lista de exercício, ok? Então dê um pause aí, né? Leia com cuidado cada uma das questões de novo, certo? E vamos lá. Aqui na primeira questão ele fala do nióbio e do tântalo, né? Da importância econômica da metalurgia. E ele fala também o quê? Que eles têm propriedades químicas e físicas em comum, certo? Então, essa frase aqui, ó, é muito importante, ó, propriedades químicas e físicas em comum, certo? Então, ele pergunta a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade, olha essa palavra importante, de suas propriedades químicas e físicas deve-se a. Você tem que lembrar que os grupos na minha tabela periódica, eles apresentam o que? Propriedades em comum. Então, o grupo dos halogênios, todos os halogênios ali têm propriedades em comum, né? Então, aquela coluna todinha. A minha coluna primeira ali dos metais alcalinos, né? A minha segunda ali dos metais alcalinos terrosos, a minha última coluna lá dos gases nobres. Então, todas, quando a gente está falando de colunas, em grupos, a gente está falando de características parecidas, né? Similares. Então, a resposta aqui da minha 1 vai ser exatamente a minha letra C, ó. Pertence ao mesmo grupo na tabela periódica. Você pode conferir lá depois, ok? Na segunda, ele fala que tem uma sauna e tem as folhas de capim-cidreira, né? E algumas folhas de eucalipto. Então, coloque-se as folhas na saída de vapor da sauna aromatizando-a. Ok? Então, ele coloca um vapor quente ali, né? Em cima das folhas, ele retira esse cheiro, né? Esse aroma dessas folhas. Qual o processo responsável por isso? Né? Então, a gente vai avaliar aqui. A gente pode fazer tudo isso por exclusão. Pode ser filtração? Não pode ser filtração porque você não está filtrando nada. Não é destilação também. A gente não tem o aquecimento da minha mistura lá para poder ir para o estado gasoso, passar pelo condensador, isso não existe. Né? Sublimação fracionada, eu falei alguma vez isso para vocês? Não, seria destilação fracionada aqui no caso, né? Eu não conheço nenhuma sublimação fracionada. E decantação também pode ser? Não pode ser decantação, ok? Porque decantação é o quê? Quando você tem uma mistura, você deixa ela em repouso, a parte sólida mais densa, ela vai para o fundo. Aí você vai conseguir separar a parte líquida da parte sólida. Nesse caso aqui, ó, é a letra C também, extração por arraste. Porque extração você vai extrair o aroma. Por arraste é por conta do gás, desse vapor quente aqui, que vai arrastar para fora, vai extrair e vai arrastar esse aroma para fora das folhas, né? Beleza? Letra C. 3, aqui a gente está falando já do mol, né? O terrível mol para vocês aí, né? Mas olha, bem tranquilinha essa daqui, ó. Eu tenho um solvente com soluto, certo? Ao misturar os dois eu vou ter uma solução, ok? Ele fala o quê? Ele está adoçando o café, então ele utiliza 3,42 gramas de sacarose, que é o açúcar, ok? Ele dá um dado aqui, ó, da massa molar. É muito importante. E também ele dá o último dado aqui importante, que é o volume, né, da minha xícara, que eu vou usar, né, 50 ml. Certo? Então ele pegou 3,42 gramas de sacarose em 50 ml. Ele quer saber a concentração disso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer uma regra de 3, certo? Se eu tenho 342 gramas, olha aqui, ó, 342 gramas, eu tenho em 1 mol, certo? Se eu tenho 1 mol de sacarose, eu tenho 342 gramas. Se eu tenho 3,42, quantos mols eu tenho? Eu vou ter que colocar o X. Faz aí a conta se você não conseguiu. O que você vai ter? Na divisão, se você fizer lá a regra de 3, você vai ter 3,42 dividido por 342, certo? Isso vai dar 0,01 mol, certo? Isso é a quantidade de mol, mas ele pergunta a concentração.
essa concentração é dada em mol por litro. O que você tem que fazer? Você tem que dividir, né, essa quantidade de mol que você tem, 0,01, por 50 ml. Mas tem que tomar cuidado, porque aqui é mol por litro. E aqui ele está te dando ml. Então você vai ter que transformar isso aqui para litros. 50 ml você vai ter que transformar para um volume em litros. E você vai achar que a resposta é a letra B. Ok? Então, se você fizer essas contas direitinho, você vai conseguir. Questão 4. Ele tem aqui, ó, um quadro que ele apresenta gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafina e asfalto. Tudo isso daqui, ó, vem do petróleo, ok? E como é que a gente faz a separação do petróleo, né? Como é que a gente faz o processo de refino do petróleo? A gente usa a destilação, certo? Então, a destilação fracionada que é utilizada para obter esses produtos aqui. Então, letra B, destilação. Questão 5, né? Ele fala o que? Dos prótons e não sei o que. Lê aí, pause e leia direitinho. E ele fala que produziu neônio puro com duas massas, 20 e 22. Esses neônio aqui são isótopos, certo? Eles têm o mesmo número de prótons, porque eles são o mesmo elemento químico, certo? Mas eles possuem massas diferentes. Então, ele diz aqui, o número atômico do neônio é 10. Considerando que o neônio tenha formado Ne+, e Ne2+, e que eles sejam provenientes do mesmo isótopo, o que significa? Que o Ne+, e o Ne2+, eles vêm ou do neônio com 20 de massa, ou do neônio com 22 de massa, ok? Então, vamos analisar os itens aqui. Ele pergunta, esses íons teriam o mesmo número de prótons e elétrons, prótons e diferentes números de massa, massa e diferentes números de prótons, massa e diferentes números de elétrons e elétrons e diferentes números de massa. Então vamos lá, vamos escolher esse isótopo aqui, né? Ele fala que vem do mesmo, então vamos escolher o 20, porque é mais redondinho o número, ok? Mas você pode escolher 22, não tem problema. O que você vai ter? Eles são o mesmo elemento químico? Sim, então eles têm o mesmo número de prótons, ok? Então, mesmo número de prótons está ok. Eles têm o mesmo número de massa? Também tem. Por quê? Porque eu falei que eles vêm do mesmo isótopo, certo? E aqui, ó, se os dois vêm desse isótopo que tem 20 de massa, os dois vão ter 20 de massa também, certo? Então, quais que podem ser até agora? Só não pode ser a última. Mas vamos analisar. Quantos elétrons? Eles têm o mesmo número de elétrons? Não. Certo? Por quê? Porque um Ne+, ele perdeu um elétron, o outro Ne2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, o número de elétrons aqui é diferente. Ok? Então, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons? Não. Então, letra A não pode ser. B. Mesmo número de prótons e diferente número de massa? Não. O número de prótons e o número de massas aqui, nesse caso, é igual. Ok? Massa igual a diferente número de próton? Também não, ok? Os dois são iguais. Mesmo número de massa, diferente número de elétrons? Sim, né? Eu tenho diferente número de elétrons aqui e a mesma massa que é 20. Então aqui é a letra D, ok? 6. Ele fala lá da distribuição, né? Dá um pause aí e lê direitinho de novo. E ele fala da distribuição eletrônica aqui do tecnésio, que é o 43, porque ele está entre o molibdênio, que é 42, e o qual que é o 44, e o rutênio 44. Certo? E aqui dá um dado, o criptônio ele tem 36 elétrons, né? Então aqui você não precisa mostrar toda a distribuição. Então o que ele faz? Ele pega e coloca o criptônio e a partir do criptônio ele volta a fazer a minha distribuição. Então de 36, né, para 43, quanto que falta? Faltam 7, certo? Faça as contas aí. Então todos esses aqui tem 36 até o criptônio. Então quais ainda eu tenho que somar mais 7 elétrons para mais? Pode ser a letra A? Não pode, porque ele tem 6 só, preciso de 7. Pode ser a letra B? Considerando o número de elétrons, pode ser a letra B. Pode ser a letra C? Não, porque dá 6. Pode ser a letra D? Pode, porque também dá
7, considerando o número de elétrons somente. Pode ser a letra E? Não pode, porque está dando 8. Então aqui, ó, você já eliminou 3 opções, certo? Você ficou entre a B e a D. No caso, a resposta aqui, ó, é a D. Se você fizer a sua distribuição eletrônica, você vai ver que o criptônio ele acaba em 4p6, ok? Se ele acaba em 4p6, o próximo subnível a ser preenchido vai ser o 5s2, ok? Então só pode ser a letra D, certo? Vamos para o 7. Pause e lê direitinho aí de novo também. Ele fala dos modelos atômicos. Ele fala que aqui, modelo de Dalton afirmava que o átomo era indivisível e maciço, tá ok? Com cargas positivas em órbita ao redor do átomo, não tá ok, isso aqui tá errado. Por quê? Porque no modelo de átomo de Dalton a gente não tinha cargas, beleza? Então não pode ser o modelo de Dalton. O modelo de Thomson afirmava que o átomo era divisível, tá correto? Porque a gente tinha uma partícula menor que o átomo, que era o elétron. E com cargas negativas dentro do átomo, que era positivo, também está correto. Ok? O modelo de Rutherford afirmava que o átomo não era contínuo, possuía um núcleo pouco denso e positivo, e uma eletrosfera muito maior do que seu núcleo. O único problema aqui que ele fala é que o núcleo é pouco denso. Isso é mentira, tá? O núcleo ele é denso, ele concentra toda a massa do meu átomo, certo? Então aqui é a letra E, ok? Então é isso, galerinha. Muito obrigado.